Olá, meus alunos do êxito, tudo bem? Estamos aqui para gravar uma videoaula para vocês sobre a matéria da aula 5, que é exatamente a parte de movimentos circulares. O esquema da aula é o seguinte: eu vou primeiro passar um PowerPoint para mostrar a teoria, certo? E depois nós vamos resolver alguns exercícios. Espero que vocês aproveitem a aula, estudem, tirem dúvidas e eu estarei sempre à disposição de vocês. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora à apresentação do PowerPoint. Então, nós vamos ver agora os movimentos circulares. O que são movimentos circulares? São movimentos onde a trajetória pode ser dada por um ângulo. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma conversão do linear para o angular. Lembrando na matemática que quando você deseja saber o ângulo, basta você pegar o arco e dividir pelo raio. Aqui nós já temos isso pronto. Então, o deslocamento linear é o deslocamento angular vezes o raio. É isso que nós temos. Então, essa expressão aqui, ela vai relacionar o deslocamento escalar com o deslocamento angular que nós temos. Nós podemos também pensar no seguinte: os movimentos têm velocidade. Então, a velocidade linear era ΔS sobre ΔT. Esta é uma velocidade média. E eu posso ter também a velocidade angular média, que seria exatamente o quanto se desloca de ângulo, o deslocamento. Por exemplo, estava na posição φ1, foi para a posição φ2, teve um deslocamento angular ΔΦ. Esse deslocamento, ele nos dá a velocidade angular média, que é ΔΦ sobre ΔT. A unidade que nós temos aqui, o ângulo, para nós, é medido em radianos. Então, radianos por segundo no sistema internacional. Nós podemos também relacionar as outras grandezas. Por exemplo, nós tínhamos falado que o deslocamento linear é o deslocamento angular vezes o raio. Agora eu posso fazer a mesma comparação com a velocidade e com a aceleração. Então, a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio, bem como a aceleração angular ela vai ser dada pela aceleração escalar, que é igual a angular vezes o raio. Então, as grandezas angulares, quando você desejar, basta pegar a escalar e dividir pelo raio. Então, nós podemos aqui também definir, uma aceleração angular média, que seria a variação da velocidade angular pelo tempo, que daria o seguinte: a unidade seria radianos por segundo dividido por segundo, que vai ficar radianos por segundo ao quadrado. Então, estas são as grandezas que apenas convertemos de escalares para angulares. Outra coisa muito importante são os movimentos periódicos. O que são movimentos periódicos? São aqueles movimentos que se repetem com o tempo. E eu posso pensar da seguinte maneira: quando um movimento se repete, ele tem um período. O que é o período? O período é o intervalo de tempo para a repetição do fenômeno. Isso é o período, tempo necessário para a repetição do fenômeno. Se for um movimento circular, seria o tempo necessário para dar uma volta, certo? Então, o tempo necessário para dar uma volta. Agora, eu posso pensar também na frequência. O que é frequência? Frequência é o número de repetições que você tem em um intervalo de tempo. Então, nós podemos pensar, olha lá, vamos lembrar do relógio Cuco, que é aquele relógio que o passarinho sai da casinha? Olha, ele tem o pêndulo, que seria mais ou menos representado por esta figura, onde o pêndulo vai e volta, vai e volta. Qual seria o período? O tempo necessário para sair de A, chegar em B e voltar a A. Esse seria o nosso período, certo? Então, período e frequência são grandezas que são inversas.
Então eu posso dizer o seguinte: a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Lembrando as unidades que nós temos. O período no sistema internacional é em segundos, mas ele pode aparecer no sistema usual em horas e etc. A frequência no sistema internacional ela é hertz, tá? Que é 1 sobre o segundo. Mas pode aparecer em RPM, rotações por minuto, RPS, rotações por segundo, que é hertz, rotações por hora, depende do que você está trabalhando. Agora, o que isso nos leva? Nos leva que eu posso ter um movimento chamado circular e uniforme. O que acontece em todo movimento uniforme? É aquele que a velocidade é constante. Que velocidade? Nesse caso aqui é a velocidade angular, ou seja, cada volta é dada no mesmo tempo, se a trajetória for circular. E a função seria a mesma, só que agora trocando as grandezas escalares pelas grandezas angulares, né? Então, no lugar do espaço, ângulo. Espaço inicial, o ângulo inicial. E no lugar da velocidade, a velocidade angular. E se nós substituirmos, sabemos que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, porque você tem que a circunferência, o perímetro da circunferência é 2πr, então você pode substituir aqui, né, uma volta de circunferência é 2π, então a velocidade angular 2πf ou 2π sobre o período. Esta é a velocidade angular. E a aceleração, vamos lembrar, se o movimento é uniforme, nós não temos aceleração tangencial, né, que muda o módulo da velocidade linear. E se tivesse uma aceleração angular tangencial, mudaria a velocidade angular. Então, nos movimentos uniformes, nós não temos acelerações tangenciais. O que nós temos é só a centrípeta. Se nós temos a centrípeta, que ela recebe esse nome porque centrípeta é para o centro, eu tenho que esta aceleração centrípeta seria a velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. Substituindo, você tem que é a velocidade angular ao quadrado, não se esqueçam, vezes o raio, né? Então, este aqui é o movimento circular e uniforme. Bom, aonde que eu uso isso na prática, no dia a dia, na física? Qualquer transmissão de movimento. Então, na hora que nós vamos transmitir um movimento, seja por encosto, que são as engrenagens, aonde você vai notar que há inversão de rotação. Seja nos ligados, correntes ou correias, não há inversão de rotação. Nesses ligados, tem o exemplo mais comum do dia a dia, que é a bicicleta. Então, quando você vai andar de bicicleta, você tem na bicicleta duas engrenagens ligadas por uma corrente. Estas duas engrenagens, que é a coroa e a catraca, elas têm tamanhos diferentes. Vocês vão transmitir velocidade, a mesma velocidade escalar, mas terão angulares diferentes. Essa foi a grande invenção da bicicleta que tem marcha, né? E nós vamos ter também a transmissão do movimento por eixo. Então, na prática, é o que nós vamos utilizar. Os encostados, que são as engrenagens, os ligados, que são as correntes ou correias, e nós temos também os eixos. Eu montei aqui, um slide onde temos a transmissão do movimento circular. Então, o primeiro são polias encostadas ou engrenagens. Eu tenho que pensar que, como a velocidade no ponto de contato é a mesma, seja ela uma polia com dente ou com encosto, que seria uma engrenagem, as duas, no ponto de contato, a velocidade escalar é a mesma. Mas como elas têm raios diferentes, vocês vão ter velocidades angulares diferentes. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho duas engrenagens ou duas polias que estão ligadas por uma corrente ou correia.
Como eu sei que o ponto da engrenagem A, da engrenagem B e da correia tem a mesma velocidade linear, as velocidades angulares são diferentes. É só você lembrar da bicicleta. Se o volante é grande e a catraca é pequenininha, você tem alta velocidade na bicicleta. Se o volante é pequeno e a catraca é grande, você vai ter baixa velocidade da bicicleta, que é a marcha que você usa para subir, né? Quando você tem trajetórias íngremes. Então você usa esse tipo de marcha para não fazer força e a velocidade da bicicleta é baixa. Então nós temos as polias encostadas e as polias ligadas por correia ou corrente. Como as velocidades são iguais, ômega ARA é igual a ômega BRB. Se você substituir, você chega que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Eu montei aqui mais alguns exemplos, aonde eu tenho o seguinte: um eixo e várias polias e um sistema de engrenagens. Observem que aqui o que vai ser igual? As velocidades angulares, mas temos diferentes velocidades lineares. E aqui o contrário, nós temos a mesma velocidade nos pontos de contato, as velocidades lineares são iguais, mas teremos diferentes velocidades angulares. Eu pediria para vocês que pensassem um pouco no dia a dia e fizessem uma correlação desses movimentos com o que você tem na sua vida, certo? Agora iremos para os exercícios. Primeiro exercício, Enem 2014. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, da Mônica lá. A Mônica vai jogar o coelhinho no Cebolinha, considerando o módulo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, quer dizer, o movimento do coelhinho será uniforme, o vetor aceleração tangencial, grifem, tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é. Bom, vamos lembrar o seguinte: quando eu tenho um planeta, tenho o meu satélite em volta do planeta, ele tem movimento uniforme e eu posso dizer que é circular. Se ele é circular, a única aceleração que nós vamos ter em cima do satélite é a aceleração centrípeta. Portanto, a aceleração tangencial será nula. Eu não tenho, porque a velocidade angular será constante. Se a velocidade angular é constante, como ele te perguntou da aceleração tangencial, esta será nula. Alternativa A de amor. Exercício número 2 da PUC-Rio, 2013. A Lua leva 28 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra. Aproximando a órbita como circular, sua distância ao centro da Terra é cerca de 380 mil quilômetros. Qual a velocidade aproximada da luz em quilômetros por segundo? Bom, vamos pensar assim. A trajetória da Lua é circular. Vamos imaginar que essa daqui é a minha Lua e aqui eu tenho a minha Terra. Ele deu o raio da trajetória, sendo 380 mil. Mil é 10 a terceira quilômetros, que eu posso dizer que é 3,8 vezes 10 a quinta quilômetros. Aí ele falou que o tempo necessário é de 28 dias, que eu vou multiplicar por 86.400, que é exatamente o número de segundos que nós temos num dia, e isso vai dar
2.419.200 segundos. Só que eu vou escrever aproximadamente 2,4 vezes 10 a sexta segundos. Agora, vamos para o conceito de velocidade. Como o movimento é uniforme, podemos dizer que a velocidade é igual a ΔS por ΔT. Só que uma volta completa da Lua seria 2π vezes o raio, dividido pelo tempo. Portanto, a velocidade da Lua seria 2, vamos aproximar o π por 3, vezes o raio, que é 3,8 vezes 10 à quinta, dividido pelo tempo, que nós aproximamos por 2,4 vezes 10 à sexta. Isso vai dar aproximadamente 0,95 km por segundo, resultando na alternativa E. Terceiro exercício Unicamp 2016. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a proposta por Robson em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas por hastes, conforme a figura. Em um anemômetro de Robson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é 25 centímetros, em um dia, cuja velocidade do vento é de 18 km por hora, teria uma frequência de rotação de, se necessário, considere π igual a 3. Bom, primeiro, quais são os dados que nós temos? Os dados que nós temos é que o raio é de 25 centímetros, ou seja, um raio de 0,25 do metro. Que mais que ele me deu? Que a velocidade é de 18 km por hora. Divido por 3,6, uma velocidade de 5 metros por segundo. Ou seja, está tudo no sistema internacional. Agora, vamos lembrar que o movimento é circular e uniforme. Se ele é circular e uniforme, a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio, onde a velocidade angular é 2π vezes a frequência, que é o que nós estamos buscando. Substituindo, temos que V é igual a 2π vezes a frequência vezes o raio, ou seja, 5 é igual a 2 vezes, ele pediu para usar o π3, vezes a frequência vezes o raio, que é 0,25. Isso vai me dar que a frequência é de 5 dividido 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,25, 1,5. Só que isso está em Hertz. E ele pediu em RPM. Então, a frequência será 5 dividido por 1,5 vezes 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Isso resulta em 200 RPM. 200 RPM, alternativa B de bola. Quarto exercício, Unicamp 2014. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina ilustrada gira em movimento circular e uniforme, a uma frequência de 300 RPM. A velocidade de um ponto extremo, P da pá, vale quanto? Considere π igual a 3. Bom, primeiro vamos aos dados fornecidos. Os dados que ele me deu, que a frequência é de 300 RPM. Divido por 60, tenho que esta frequência é de 5 Hz. Olhando na figurinha, ele me deu o raio, esse raio sendo de 60 centímetros. Ou seja, o raio
é 0,60 do metro. Ele mesmo disse que o movimento é circular e uniforme. Se é um movimento circular uniforme, a velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio, onde a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Juntando as equações, a velocidade será 2π vezes a frequência vezes o raio. Vamos substituir os dados. 2, π ele pediu para usar 3, a frequência é 5 e o raio é 0,60. Fazendo a continha, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 0,60, 18 metros por segundo. 18 metros por segundo, alternativa C de coração. Meus queridos alunos do Êxito, chegamos ao final da quinta aula. Agora eu queria que vocês se empenhassem para resolver os exercícios da prática e estrela, onde tem vários exercícios de vestibular para melhor aprofundamento da matéria. Não esqueçam os 8 passos do êxito. E chegando lá, com certeza vocês passarão no vestibular. Até a próxima aula, um abraço e espero que todos estejam bem.